pelo convite e bondosamente eu aceitei para estar juntamente com a igreja anunciando a palavra da verdade, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma ao vosso coração. Aleluia! Mateus capítulo 3. João capítulo 3. Obrigado pela observação. Todos encontraram? Oh, aleluia! Minha Bíblia traz o encontro de Nicodemos. Aleluia! Então leremos a palavra de Deus, somente 5 versículos. Acompanha, por gentileza. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão se Deus não for com eles. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemos: e como pode um homem nascer sendo velho? Ele fez uma interrogação. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aqueles que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fazemos, curva a vossa cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, Pai, me dê graça, unção, sabedoria para transmitir a tua santa e inefável palavras. Que toda ministração deseja voltar, meu Pai, pela mensagem dessa noite que eu senti do alto para transmitir a noiva do Cordeiro. Pai, muito obrigado, demos graça e unção para transmitir em nome de Jesus. Amém. Sentam-se glorificando ao nome do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, glória. Querido, aqui no primeiro versículo já fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabendo que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, e Deus se não for com eles. Nicodemos tinha uma estratégia. Ele reconheceu na pessoa bendita de Jesus. Ele disse: se Deus não for, nada podeis fazer. Ele, na sua essência, na sua sabedoria, ele reconheceu a pequenez dele. Por que ele reconheceu? Eu já vi, eu acho que a igreja também já viu, todos que aqui me ouvem, que falam: eu faço porque eu sou tal, ou às vezes porque tem uma certa, tem uma faculdade, tem um conhecimento. Ele acha que aquilo que ele vem dele, ele pode fazer acontecer. Mas na verdade Nicodemos, ele reconheceu a pequenez dele. Ele falou: se Deus não for, nada podeis fazer. Oxalá, se todos compreendissem, se todos entendiam que o homem sem Deus, a palavra de Deus, ela é categoricamente conjecturamos que o homem sem Deus é como uma folha seca tocada pelo vento. O vento, você está para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se ele vier ao oposto ou para a direita, ele vai. Por que ele vai? Porque ele não tem alicerce. Aleluia. O homem sem Deus, ele não tem uma base.
de profundidade de conhecimento. E o homem sem Deus, ele é um réu. Deus, ele vem nessa baixa terra com o único propósito: dar a mim, a você, a vós, conhecimento. A palavra diz crescer na graça e no conhecimento. Quem quer dizer graça e conhecimento estão paralelo, ou que seja, andam juntos. E para isso, chegar nesse fim, temos que ter profundidade, temos que ter conhecimentos. Como é que nós queremos transmitir uma coisa que não está no nosso conhecimento? Como é que nós vamos transmitir se não formos na fonte? Pastor, quem é a fonte? A fonte é Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com um objetivo, com uma exclusividade e finalidade, para dar-nos Glória a Deus, aleluia. que nós temos encontro com Jesus. Amém, Porque Deus Jesus. não foi diferente. Santo, santo é Ele já teu fala, nome, se Deus Jesus. não for, Senhor, seja louvado, Senhor Deus, nada essa podemos noite, meu fazer. Pai. Olhando-se na luz da Bíblia, Jesus falando: Glória sem a mim, Deus, aleluia, nada Jesus. podeis fazer. Glória a Temos Deus, que fazer aleluia, com Jesus. ousadias, temos que fazer com profundidade, temos que transmitir com a graça, com a unção de Deus, transmitir com a presença de Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela fechada, é uma Bíblia. Pastor, mas ela é aberta, o que ela quer dizer? Ela aberta é a boca de Deus, falando comigo, falando com a igreja, falando com este mundo. Aleluia! Ela fechada é Bíblia, ela é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus, falando para mim e para você, que precisamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Glória a Deus. Porque, querida igreja, não adianta nós falarmos bonitos, falar em português, avantajados, Glória a mas se Deus, nós não aleluia. tiver a presença de Deus, irmão, somos inúteis. Glória a Deus. Então a presença de Deus tem que permanecer na minha, na tua e na vossa vida, porque com a presença de Deus nós estamos trilhando para ir morar no porvir. E sem Jesus nada podeis fazer. A Bíblia Sagrada, ela é uma bússola. Que bússola é essa, pastor? Que nos orienta a mim, a você, a vós. Como é que nós vamos chegar? Isso é se não anunciar, se ninguém fala do amor, se não tiver ninguém que vai anunciar a palavra, como é que eu posso aprendê-los? Então precisa ter alguém, ir na fonte, que é a fonte de Jesus, lermos e colocarmos em prática, porque um dia Jesus retornará para Glória a buscar Deus, igreja. aleluia, Jesus. Porque um dia todo joelho se dobrará, queira ou não queira. Aleluia, Jesus. A prestação de conta ela vai chegar para mim e para você. Glória a Deus. Um dia Aleluia. ela vai chegar, porque Jesus falou: todo joelho se dobrará, todas as línguas se confessará que Jesus é o Salvador da humanidade. Aleluia. Deus não vai pegar ninguém por inocente, não vai. O dia da prestação de contas, quando chegar, Jesus nunca vi isso aí. Deus não terá ninguém por inocente. Glória a Deus. É a palavra de Deus que fala: todas as línguas se confessará. Procuramos fazer-nos bem. Queira ou não queira, procuramos fazer o bem. E quando é que nós pecamos? A palavra de Deus ela é categórica, afirmativas. Glória a Deus. O que é pecar? Pecar é errar o alvo.
que é isso, pastor? É eu vou saber da verdade, ter lá palavras, mas não quero transmitir as palavras. Faz-se ter de vítimas. Ah, não vou falar porque ele tem faculdade, ele tem nível superior. Não vou falar não. Porque eu só quero falar se for para um rosselianos que não entende nada do português. Eu quero dizer nessa noite, em alto e bom tom, ensina a palavra de Jesus, ensina a palavra a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Se nós vemos uma pessoa nas calçadas, mendigantes, fala para ele, Jesus te ama. Fala para ele que Jesus tem uma palavra. Fala para ele que ainda há tempo ainda. Glória a Deus. Jesus disse: a minha palavra não retornará vazio. Oh, glória! Glorificam, exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A minha palavra não retornará vazio. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus disse, respondeu, disse-lhe, na verdade te digo. Glória a que Deus. aquele que não Aleluia, nascer de Jesus. novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, Jesus. Glória a Ele fica Deus. se perguntando, se martelando, como é que nasceu de novo? Será que precisa adentrar no ventre da mãe novamente? Não. A palavra diz, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, aleluia, não é digno de adentrar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Descê-los é nós aceitá-los, Senhor Jesus. Nascer, quando a pessoa vem para a casa de Deus, se vem como está. Como era esse? Cabeludo, prostitutos, um assaltante, um estuprador. Ele vem, Jesus, venha como está. Venha como está, não quer dizer que vai com maconheiros, traficantes. Não é para vir e ficar como ele está. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Ele Deus. passa, por quê, pastor? Passa onde? Ele passa por um processo de aprimoramentos. Ele vem para a escola, porque a igreja ainda é um hospital. É aqui onde a Amém, pessoa entra nos Jesus. hogares. Glória a Deus. É a pessoa só vou entrar lá, mas não sei mais se minha vida. Já trabalhei muito, já fiz de tudo, e minha vida continua de mal a pior. Eu quero dizer para a igreja, aqui é um hospital. Quando a pessoa entra num lugar desse, Deus fala com ele. Como ele fala? Fala através do louvor. Aleluia. Fala através da ministração da palavra de Deus. Porque Jesus disse que o crer vem pelo ouvir e ouvir as palavras. Aonde a igreja está de braço aberto, aguardando aqueles que têm sede. Glória a Deus. Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e bebam. Glória a Deus. Beber da onde? Da água da vida, da palavra, da renovação. Por isso nós viemos para cá não para se amostrar nosso paletó, nosso anel de formatura. Não, nós viemos para cá porque sentimos de vir para benzer. Alegrei-me, ó o salmista Davi. Ele disse: alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Amém, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, seja louvado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus tem curado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Então, Aleluia. então venham para cá com objetivo. Objetivo é esse de aprender. Objetivo é esse de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, porque ainda Deus ainda continua falando aos vossos corações. Aleluia. E nós somos portadores das bênçãos. Glória. E testemunhamos aquele que vimos. Oh, glória! Aleluia! Por isso, queridos, nós glorificamos ao Senhor, porque um dia Deus olhou para nós e nos escolheu primeiros. Um dia
dia Deus me deu a oportunidade de levantar minha mão, de aceitá-los, de confessá-lo, o Senhor Jesus. Estou aqui porque sou bonito. Estou aqui porque um dia eu tive encontro com Jesus. Oh, glória! Um dia eu tive um encontro com uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Eu estou aqui porque eu tenho convicção, não somente eu, mas a igreja do Senhor que se faça presente. Aleluia. Sabe que um dia nós vamos dar a Deus esse mundo tenebroso, este mundo de concupiscências, para estar no braço do Pai. Aleluia. Queridos, nós temos que anunciar esse evangelho. Apóstolo Paulo não diz a sua integridade. Ele falou que nós temos que anunciá-los o evangelho a tempo e seria o evangelho a tempo e fora de tempo. O que é isso? Estar na nossa casa, estamos na faculdade, nós temos que anunciar o Senhor. Glória a Deus. Fala que Jesus ainda é esperança. Amém, Jesus. Ainda a porta aberta. Glória a Deus. E essa porta ela vai fechar. Glória a Jesus. Essa porta ela Aleluia. vai fechar. Oh, glória. Hoje Jesus, como advogado, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, Aleluia, Jesus. Jesus está como advogado. Esse mesmo Jesus que está como advogado hoje, pastora Renes, ele retornará um dia, mas não como advogado. Ele retornará um dia como juiz. Aleluia, Deus. E como hoje, como advogado, Jesus, ele falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas um dia, esse mesmo Deus, um dia ele vai retornar, não como advogado, mas ele retornará como juiz. E como juiz, ele não vai ter pena de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, aproveitar que é a porta da graça, a porta da esperança, Aleluia. está aberta, aguardando-os, Sim, Jesus. para que a pessoa entre e deixar que Deus faça moradas. Mas como juiz, ei, queridos, é a hora que fala assim: todo joelho se dobrará, todas as línguas se confessará que Jesus é o Salvador da humanidade. Aleluia. Por isso, aproveitar a porta da graça, a porta da esperança. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, poderoso. Coisa boa é ter certezas. Coisa boa é ter convicção que um dia vai dizer assim: ó, que a coisa neles valeu a pena. Eu tenho que pensar que aquele irmão ou aquele jovem, Deus não ia salvar. Mas um dia, lá na mansão celestial, eu pensava que ele não vinha. Olha lá, olha lá, olha aquela irmãzinha que fica lá no canto da igreja. Ela chegou. Aleluia, Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que haverá muitas surpresas. Haverá muita surpresa. Aleluia. Aleluia, mas aquele irmão nunca pregou, aquela irmã nunca levantou. Mas olha lá, surpresas. Aleluia. Deus, aleluia. Então a palavra de Deus ela é categórica. Não julgueis, para que não caísse em tentação. Deus manda, determina-nos que nós não orar primeiro. A palavra de Deus, ela fala: Glória a Deus. Aleluia, Jesus. vigiai. Para quê? Qual o objetivo da palavra vigiai? Para não cair em tentação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cuidados ao abrir uma boca. Nós não podemos jamais abrir uma boca e lançar uma palavra aleatória. Glória a Deus. Porque um dia nós vamos prestar contas com cada palavra que nós falamos, Glória a que Deus. nós acusamos. Primeira palavra, antes de nós julgarmos, primeiro ela vem para mim, ela vem para você. Então, queridos, vigiai para não cair em tentação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui, a palavra de Deus diz aqui:
Glória a Jesus. No versículo 5 diz assim: e Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água, nascer do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos nascer, precisamos renovar, precisamos encher da palavra, nós precisamos esvaziarmos. Muitas vezes acha que sabe tudo, eu sei, eu faço, e não faz nada. Se não for a presença de Deus na minha vida, se não for a presença de Deus na sua vida, Aleluia, não adianta. glória a Deus. Olha a sabedoria de Nicodemos. Se Deus não for, quer dizer, se a presença de Deus não estiver comigo, se a presença de Deus não estiver com a igreja, então tudo é presença. Pode faltar tudo, mas se a presença de Deus estiver na minha vida, estiver na tua vida, você pode ter certeza. Você tem coragem, você tem determinação. Glória a Deus, aleluia. Para fazer uma coisa, uma viagem, primeiro vamos orar. Vamos orar primeiro. Vamos pedir a direção ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós sentimos que Deus está conosco ali. Você sai encorajado, você fala, você ora, Deus te toma em profecia, você transmite. É a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! É a presença de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O versículo 8 do mesmo capítulo fala assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse vento, aleluia, Deus nessa noite quer soprar. O vento da adversidade. O vento, aquele ventos que está te perturbando. Que muitas vezes colocamos a cabeça no nosso travesseiro. Aleluia. E muitas vezes perdemos o sono. Oh, mas o que aconteceu? Eu cheguei até da igreja, entusiasmado, agora eu vou dormir. E muitas vezes nós não conseguimos dormir. Mas nesta noite, aleluia, Deus quer soprar. Deus quer soprar o vento das negligências, o vento do cansaço físico. Glória a Deus, aleluia. Deus quer soprar os ventos da iniquidade, mas quer trazer o vento de alegrias, que nós possamos ser obrigados para ter o Deus conosco, querido. Oh, aleluia! Então deixa que o vento assopra. E muitas vezes nós pensamos, mas de onde que vem esse vento? Nós sentimos o vento, é a palavra de Deus. Nós sentimos o vento, mas não sabe de onde. Estamos com calor, logo muda, porque Deus muda o cenário. Como está tão quente, mas está vindo vento, uma brisa tão gostosa. Você entendeu, irmão? Então, esse vento deixa soprar, deixa que a alegria dentro do nosso coração. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém. Na verdade te digo e dizemos, porque sabemos e testificamos daquele que vimos e porém aceitar o nosso testemunho. Amém. Glória a Então nós Deus. só podemos Aleluia, falar Jesus. aquilo que nós vemos, aquele que nós aceitou. Porque eu não posso abrir minha boca alienatórios e levar tudo para condenatórios. Glória a Deus. Eu só posso testificar daquilo que veio e
daquele que eu vi, e daquele que eu tenho certeza, convicção. Então eu posso testemunhar que é louvado. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Glória a Deus. E- Aleluia. Amém, Sigamos o Jesus. caminho, porque a conta vai chegar. Amém. Glória a Nós Deus. não podemos Aleluia, condenar Jesus. ninguém. Não podemos condenar ninguém, porque o dia nós vamos prestar conta. Deixe julgar os julgamentos para o Mestre Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a quem direito eu posso entregar ao microfone, ao anjo da igreja.